Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma pré-aula da disciplina de cálculo de várias variáveis e a gente vai estar fazendo uma introdução hoje das equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, tá? Mas antes disso, vamos retomar algumas equações diferenciais de primeira ordem, do tipo lineares e não separáveis que nós estávamos vendo na aula passada, tá? Vamos reforçar um pouquinho sobre isso, porque a gente olhou principalmente para os casos particulares, né? Então vamos trabalhar ali com a questão da fórmula, da solução geral de uma EDO. Tá? Então, um probleminha de valor inicial. Tá? Nós temos aqui, então, considere um tanque contendo inicialmente 100 litros de salmoura, tá? Com 10 kg de sal. Isso aqui é uma informação importante, ou seja, dentro da quantidade de sal, a gente pode afirmar que no tempo zero nós temos presente, então, 10 kg. Tá? Então, um valor inicial aqui para a nossa equação. Tá? Suponha que uma torneira despeje mais salmoura no tanque numa taxa de 3 litros por minuto, com 1/4 de quilograma de sal por litro e que a solução bem misturada esteja saindo por um orifício no fundo do tanque na mesma taxa. Determine a quantidade de sal no tanque em qualquer instante. Tá? Então esse aqui é um problema de EDO de primeira ordem, tá, gente? Mas ele não vem modelado, né? Já não vem a equação diferencial. Nós precisamos montá-la, nós precisamos modelá-la. Tá? Para isso, a gente vai usar um conceito bem característico, né? Nesse caso, a gente está trabalhando com um problema de mistura. E nos problemas de mistura, ou como outras, problemas que correspondem à taxa de variação, nós podemos dizer que a taxa de variação da quantidade de sal em relação ao tempo, ou seja, nosso diferencial da quantidade de sal em relação ao diferencial de tempo, ele pode ser obtido pela taxa de entrada, tá? A taxa de entrada, quantidade de sal que entra por minuto, menos a taxa de saída, tá? Quanto que sai de sal por minuto, tá? Porém, o enunciado nos traz apenas a vazão, a taxa de entrada em litros de salmoura, tá? Mas ele traz quantos quilos de sal entram por litro. Então a gente consegue, por exemplo, calcular essa taxa de entrada fazendo 1/4 de quilograma por litro, tá? Quantidade de quilograma por litro, vezes a quantidade de litros que entra por segundo, ou seja, a nossa vazão, que no caso é 3 litros por minuto. Tá? Note que ao fazer esse procedimento, nós podemos simplificar litro e nós teremos uma taxa de quilogramas por minuto, sabendo então quanto que está entrando de sal no nosso tanque ou no nosso reservatório. Tá? Isso menos a taxa de saída. Tá? Agora, eu não sei a quantidade de sal que sai. Tá? A gente sabe que nós teremos uma quantidade que eu posso indicar de sal, diluída em 100 litros. Por que eu posso afirmar que é diluída em 100 litros? Porque entram-se 3 litros por minuto e saem a mesma taxa, ou seja, saem 3 litros por minuto. Ou seja, o volume desse tanque permanece constante, ou seja, a quantidade de sal vai ser diluída nesses 100 litros. Então a gente pode colocar Q sobre 100. Isso aqui então, quilograma por litro, da mesma forma que nós tínhamos aqui. Isso vezes, então, a taxa de saída, que é de 3 litros por minuto. Tá? Simplificando, posso simplificar esses dois valores, então a gente vai ter aqui uma taxa de quantidade de quilogramas por minuto de saída. Tá? E assim a gente modela que nosso diferencial ou a taxa de variação da quantidade de sal em relação ao tempo
vai ser dado por 3/4, que é 0,75, menos 3 centésimos, que é 0,03, vezes Q. Tá? Então, a gente pode estar declarando a nossa equação diferencial da seguinte forma: Q' mais 0,03 vezes Q é igual a 0,75. E a gente cai no segundo caso particular, onde que os coeficientes são constantes. Tá? Então vamos aplicar aqui a solução. No caso Q, ele vai ser igual ao valor de A, que é uma constante arbitrária, vezes Z elevado ao valor menos o valor de A, que é 0,03, vezes o tempo, tá? Mais o valor de C dividido pelo valor de A. Né? Então, 0,75 dividido por 0,03. Então, nós conseguimos modelar aqui que a quantidade de sal em função do tempo vai ser dada por A vezes Z elevado a menos 0,03 T mais 0,75 dividido por 0,03, que vai ser 25. Tá? Como a gente está trabalhando com um problema de valor inicial, onde para tempo zero eu tenho 10 kg de sal dentro do nosso tanque, na nossa mistura, tá? Então a gente pode colocar 10 é igual a vezes E elevado a menos 0,3 vezes 0, que vai resultar em 0, mais 25, e a gente tem, então, que 10 vai ser igual a mais 25, resultando em que A ele deve ser igual a menos 15, a nosso fator ou a nossa constante, então, para o problema. Tá? E assim eu posso gerar a solução particular, onde que a quantidade de sal em função do tempo vai ser descrita por 25, né, a nossa constante, menos 15 vezes o valor de A, vezes Z elevado a menos 0,03 vezes T. Tá? E assim eu tenho um modelo, então, do comportamento da quantidade de sal ao longo, né, do tempo. Tá? Note que essa expressão, se a gente tender o tempo para infinito, né, a gente vai chegar no fator de saturação. Né? Por quê? E elevado a menos 0,03 vezes infinito vai dar E elevado a menos infinito, isso tende para zero, tá? Vezes 15, zero, então teremos 25, né? Então, quando T tende ao infinito, nós teremos ali uma tendência da quantidade de sal a tender a 25 quilos como quantidade máxima, né, de saturação do nosso tanque. Tá? Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!